Shalom, Shalom Adonai para todos. Aqui é o Rev J. Castro e estou hoje para transmitir uma palavra excelente aos nossos corações sobre o Evangelho, o anúncio do Evangelho, que de fato, meus irmãos, é um momento especial na vida de todas nós. Hoje nós temos uma palavra aqui no livro de Romanos 10, verso 15, onde o apóstolo fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Meus irmãos e amigos, o Evangelho do Senhor Jesus realmente é uma mensagem especial na vida de todas as pessoas. Às vezes pensamos que o poder do Evangelho está nas letras apenas. Não. A letra da Bíblia é uma letra comum como as demais letras. A diferença é que o Evangelho tem o poder de Deus. Por isso, Paulo fala em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, isso é, depois das nações. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, das nações. Tanto, meus irmãos, que hoje nós temos igrejas em quase todos os países do mundo. Isso não quer dizer que o Evangelho está consolidado em todas as partes. Não. No Brasil nós temos 6.000 municípios. E existem muitas igrejas que ainda não estão presentes em todos os municípios. E é preciso que a igreja brasileira possa entrar em todos os municípios. Então, o Evangelho, a formosura do Evangelho, a formosura daquele que vai anunciar o Evangelho, é maravilhoso. Por isso Paulo começa dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Isso, meus irmãos, quando as pessoas anunciam qualquer outra coisa, anunciam prêmio, um sorteio, um bônus, isso chamam-se coisas no mundo das propriedades. Isso já é bom. Mas quando se trata do Evangelho, o Evangelho anuncia o céu. O céu não é uma coisa. Anuncia a salvação da alma, que também não é uma coisa. Por isso, anunciar o Evangelho está acima de todas essas coisas. Tanto a igreja que prepara a missão, tanto aqueles que vão envolver com a missão, precisam estar preparados para grandes surpresas. Muitas igrejas estão negando esse compromisso de enviar. Não tem orçamento para o trabalho da evangelização. Mas é preciso que a igreja tenha consciência, volte, porque a igreja está desviada desse propósito. Eu conheço igrejas que estão fazendo o trabalho longe da onde ela está firmada, que precisa sim fazer esse trabalho, precisa.
Mas quando, meus irmãos, nós vamos o verificar? Atos capítulo 1, verso 8, onde o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E ser-me-eis testemunhas, e ele disse, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele não pulou a etapa. Ser testemunha, primeiramente, aonde nós estamos fincados, onde nós estamos plantados. É ali que devemos ser testemunha do maior do nosso tempo. Mas a igreja está fazendo o contrário, está trocando a ordem. Onde ela está plantada, ela está fraca. E ela quer ficar forte fora. Isso é uma ordem errada na ordem da evangelização do ID do Senhor Jesus. Porque Jerusalém é como se fosse a nossa cidade. É ali que devemos estar plantados. Por isso, meus irmãos, eu moro em Maringá, Paraná, tem mais de 400 mil habitantes. A igreja que eu pertenço é a Presbiteriana do Brasil. Nós temos 5 igrejas apenas em Maringá. Mas eu não falo só de Maringá, eu posso falar de Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Paranavaí, Guarapuava, Toledo, Cordel Procópio, Santo Antônio da Platina, Ponta Grossa, Curitiba. Todas as análises que nós fizermos, nós estamos abaixo. E outras partes do Brasil. Então é preciso que a gente desperte para o trabalho da evangelização básica. Nós estamos agora iniciando um projeto da Escola de Evangelização Missionária. Um curso de evangelismo urgente com 6 disciplinas. É um curso básico de evangelização. Por que estamos investindo nesse projeto? Porque é um projeto que temos que resgatar a nossa volta. Nós estamos pulando as etapas. Existem campos, regiões, que a igreja está grande fora de suas bases. Mas em suas bases ela está pequena. Precisa voltar. Por isso, queridos irmãos e amigos, pastores, lideranças, precisam acordar e mudar o foco. Investir aonde vocês estão plantados. Para crescer, desenvolver e depois fazer missão longe. A Igreja Presbiteriana Americana, em 1859, enviou Simon para o Brasil. A contragosto, mas enviou. A Igreja Presbiteriana foi fundada pelo missionário reverendo Ashbel Green Simonton. Mas, irmãos, a igreja estava forte nos Estados Unidos. Ela estava em todo o país. Isso em 1859. Ela não veio crescer no Brasil. Aquela foi um braço da igreja de lá. Tanto que a igreja brasileira foi sustentada vários anos pela igreja americana, provando que ela estava forte lá. Por isso que aqui no Brasil nós temos que fazer missões fora, sim, mas primeiro temos que estruturar mais do nosso país.
Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Eu vou então trocar aqui a ordem da palavra, do texto. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o céu. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação em Jesus Cristo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam que o inferno existe, as pessoas precisam estar conscientes. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam restauração da família pelo Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam tudo que é bom. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a restauração do homem dos seus pecados. Por isso, queridos irmãos e amigos, voltemos às nossas bases. Restauremos as pessoas em nossas bases. Existem pessoas morrendo em nossas bases. A evangelização precisa voltar nas suas bases. A evangelização urgente, ou então podemos chamar de evangelização individual, pessoal. Se nós não podemos fazer a evangelização pessoal, podemos fazer a evangelização individual, isso é, igreja por igreja. Por isso, meus irmãos, compreendamos que o Senhor Jesus, Ele tem abençoado a igreja brasileira, tem estruturado os irmãos, tem preparado as pessoas. Nós não temos conferências missionárias em nossas igrejas. Eu tenho visto conferências missionárias para falar de missões dentro da igreja. Mas eu não tenho conferência missionária para convidar pessoas para vir à igreja. Por isso, o pecado está aumentando cada dia mais. A corrupção aumenta mais. A ausência da igreja está patente em todos os lugares. Na política, quando entra na política, alguns têm se corrompido. E o lugar do crente é também na política. Mas a estrutura está baixa. Ele não consegue. Há aquele argumento de que na política todos se corrompem porque ninguém aguenta, não é possível. Onde é que está a nova criatura? Um crente renascido em Cristo suporta sim as pressões políticas. Ele é capaz de estar no meio de lobos, porque Jesus disse aos seus discípulos: eu vos envio no meio de lobos. Foi a primeira comissão de evangelização. Por isso, meus irmãos, seja a sociedade corrompida como está no Brasil, politicamente, pessoalmente, individualmente, no comércio, nas programações, no marketing, na liturgia, em todos os lugares, o homem está corrompido, precisa da salvação e da restauração do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 10 de Lucas, quando foram enviados os 72 em grupos de 2 em 2, voltaram felizes, porque o Senhor fez grandes maravilhas. Demônios caíram como raios. E o Senhor operou grandes milagres. Por isso, irmãos, a igreja perdeu hoje esse prazer de poder anunciar o Evangelho. É preciso que ela volte. Grande é esta seara, e poucos são os ceifeiros. Que a igreja brasileira aproveite os seus momentos
Prepare as pessoas para anunciar. Aproveite os pregadores, os obreiros que estão dispostos a fazer o trabalho acontecer. E que o Eterno, meus irmãos, possa abençoar os nossos corações e fazer fluir o coração da igreja brasileira, para que nós possamos voltar ao evangelismo básico que tanto abandonamos. E eu falo aqui com todas as igrejas. Aqui não é só a minha igreja presbiteriana, é batista, metodista, Assembleia de Deus, pentecostais, wesleyanos, todos abandonamos a evangelização. Precisamos voltar, porque Cristo quer o resgate. Volte aonde caíste, porque é lá que temos muitas pessoas para serem salvas. Milhões de pessoas para serem salvas. Na cidade, nas vilas, nas zonas rurais, em todos os lugares. Existem pessoas precisando da salvação. Os eleitos estão em todos os lugares. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. E o trabalho daqueles que fazem o trabalho não é vão no Senhor. Segundo 1 Coríntios 15:58. O nosso trabalho tem uma diferença, porque ele faz a diferença. O Evangelho do Senhor Jesus faz a diferença. Contato comigo, exegesetorá@gmail.com. E que o Eterno abençoe a todos. Shalom para todos.